Tens um cão? Um gato? Uma tartaruga? Um pato? Gostavas de melhorar a tua relação com o teu animal? Queres saber mais coisas sobre ele? Sabes o que ele precisa de ti? E hoje? Já olhaste verdadeiramente para ele? Tu és o único mundo que ele conhece. Sou a Sandra Batista, defendo e vivo a causa animal. Chegou o momento de partilhar histórias, técnicas e conhecer a linguagem que os nossos animais têm. Bora ter uma conversa de animal para animal? Hoje tenho o enorme prazer de estar à conversa com alguém que admiro há vários anos. Conheci o João através da sua página de Instagram, I'm Perfect Pet, Imperfect, Perfect Pet, exatamente. onde desde logo me chamou a atenção a forma como se comunica com os animais, principalmente a sua sensibilidade e capacidade de gerir os mais desprotegidos. Atualmente faz parte da equipa da ARA, Animal Rescue Algarve, uma associação que realiza um trabalho extraordinário de resgate, recuperação e adoção de animais abandonados. Antes de mais, João, obrigada por teres aceitado aqui este meu convite. Eu é que agradeço, muito obrigado. Eu é que agradeço mesmo, porque Obrigado. admiro mesmo muito. Primeiro, a forma como tu vives com o teu PEC, imperfeito, Exatamente. ou perfeitamente imperfeito. Perfeitamente imperfeito, é isso mesmo. Ok, já vamos lá. Mas antes de mais, eu acredito que não chegaste até aos dias de hoje com os animais que tens, na associação em que estás também a gerir e a coordenar. Tudo isto teve aqui um impulso. Sim, Conseguimos ir um bocadinho lá atrás e perceber onde é que conseguimos. começou este impulso, este arranque. Começou mesmo quando eu era muito jovem, criança ainda. Eu tinha 2, 3 anos de idade e a única coisa que eu queria era algo ligado a animais. Brinquedos tinham que estar ligados a animais, livros tinham que estar ligados a animais, programas de televisão a desenhos animados tinham que estar ligados a animais. Era a única coisa que eu gostava e que queria mesmo muito, sem qualquer explicação, porque na família não há ninguém que tenha, pronto, essa mesma paixão. Nós não tínhamos animais em tinhas casa, animais? nenhum, nada. Ok. Nem sequer no nosso núcleo mais próximo não havia ninguém com animais, mas eu via um cão a passear na rua e eu queria tocar, eu queria conhecer. Eu via um gato na rua, eu queria conhecer, via um cavalo, eu queria. Sentias a conexão diretamente com esse animal? Sim, sem Recebias a dúvida. informação, tipo Sim. sofrimento, não Sim, sofrimento? como conseguisse ler, pronto, Uau. queria mesmo muito o contacto, a aproximação, e às vezes sem toque, mas só o estar ali, o ver, pronto. E como é que Sim. tu de repente passas daí para... Depois Sim. escalou aos meus 6, 7 anos, pronto, a minha família é do norte e eu ia passar muitas férias também com os meus avós e em aldeias em que o núcleo era muito pequenino e que as coisas não aconteciam da maneira que eu gostava. Então havia muitos animais acorrentados, via muitos animais a viverem em condições deploráveis, que é mesmo essa palavra, e aquilo já mexia muito comigo mesmo numa tenra idade. Aquilo não era correto para mim. Embora estivesse, lá está, à minha volta todo o núcleo de pessoas, para eles era normal, estava normalizado, para mim não estava. Algo estava errado, algo tinha que mudar. E eu criei o meu primeiro animal a biberon com os meus 8 anos de idade, na altura sem material, sem nada, com leite de vaca, com o que tinha à mão, e pronto, e muito jovem, não tinha experiência nenhuma. E sobreviveu? Sim, sobreviveu. Muito bem. E aí começou, pronto, a despertar ainda mais interesse pela causa em si, o porquê dos animais estarem naquelas condições, o porquê de não se mudar, de não se pensar de outra forma, e aí começou. Outro salto maior foi depois aos 10 anos, mais ou menos aos 10 anos, aos 8 eu mudei de casa com os meus pais, mudámos para uma zona diferente, e nessa zona, aqui em Portimão, todos os meus vizinhos eram pessoas ao qual eu não estava habituado, eram pessoas totalmente ligadas aos animais. E eu conhecia a realidade que eu procurava sem saber que existia. E eu vi neles aquilo que eu queria. Não, tu vieste do norte? Os meus pais são do norte, eu nasci em Portimão, Ok. mas nasci no meio da cidade. Pronto, onde não havia grande contacto, não havia, pronto, nada. O contacto mais direto que tinha sempre com os animais era nas férias do Natal, da Páscoa, do verão, quando eu ia para a casa dos meus avós em Viseu, nos arredores de Viseu. E aí eu tinha muito contacto com vários tipos de animais, vários, desde cães, gatos, cabras, coelhos, tudo. Mas lá está, de uma forma que eu não gostava, de uma forma que eu via ser errada.
E quando aos 8 anos eu mudei do centro para uma zona mais afastada da cidade, é uma zona onde as pessoas que eu conhecia ali, os nossos vizinhos, se tornaram quase uma família para mim. Todos eles me incutiram muitos valores sobre os animais, valores esses que nunca me tinham sido incutidos por outras pessoas. Eu pensei, uau, agora sim, estou rodeado das pessoas corretas. Encontraste a tua. Encontrei ali, pronto, e comecei a informar mais, a saber o que é que poderia fazer mais, e inscrevi-me como voluntário numa associação que não tinha espaço físico, mas trabalhava com famílias de acolhimento temporário, faziam capturas e resgates, faziam capturas para esterilização, e então eu perguntei se aos 9, 10 anos podia ajudar. Eles ficaram um pouco reticentes, porque eu era muito jovem, claro, mas aceitaram, e eu até hoje muito agradecido a esse grupo de pessoas que me aceitaram ajudar, e comecei então em tudo. Eu saía da escola e já queria ir capturar gatos para esterilização. Saía da escola e já queria ir ajudar o pessoal da associação a alimentar as matilhas dos cães da rua. Ou coisas assim do género. Pronto. Nessa altura fiquei com uma dos meus primeiros animais, uma cadela que me acompanhou durante 16 anos. Como é que se chamava? Era a Finha, era uma pequenina com 5 quilos, que foi uma paixão mesmo maravilhosa. Viveu comigo dos meus 10 até aos meus 27 anos, quase 17 anos juntos. E aí com 12, 13 anos comecei a levar animais para casa, em família de acolhimento temporário. Um bocadinho em... Imagina os teus pais. Não foi fácil. Eu costumo dizer que eu consigo compreender as nossas discussões e os debates que nós tivemos em casa, e muitas vezes o ser demasiado para eles. Ao mesmo tempo, eu sou bastante grato por ter tido uma família, os pais, que apesar de não estarem ligados aos animais, terem permitido que eu fizesse aquilo que eu realmente queria. Ou seja, eles disponibilizaram uma parte da casa, disponibilizavam, pronto, fechavam os olhos a muitas coisas e começaram e permitiram, pronto, às vezes sem saberem, outras vezes com algumas discussões pelo meio, mas eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Então eu estudava, eu aplicava-me, e depois, ao mesmo tempo, todo o meu tempo livre, de infância e juventude, era só os animais, literalmente. Cães, gatos, era as esterilizações, eu participava em todos os eventos das associações, da associação no momento. Eu queria conhecer mais associações, queria saber mais, queria me informar mais, e pronto, foi assim que eu comecei. E de repente entras aqui na área. Antes disso, entrei mais profundamente nesta associação. Aos meus 17 anos foi quando eu encontrei a minha outra segunda cadela no lixo recém-nascida, criei a Biberon, e a partir daí eu dediquei-me ainda mais. Ou seja, a partir daí eu tinha mesmo 100% de certezas que eu queria fazer isto, independentemente do que fosse. Eu podia ter que trabalhar, ter 2 trabalhos a full-time, ou a full-time e part-time, como aconteceu várias vezes, mas todo o meu tempo livre seria para aquilo. Uma missão. Sim, era uma missão, exatamente. E eu estava rodeado das pessoas certas, eu criei bastantes amigos da causa, não só amigos, como se tornaram, mais do que amigos, tornaram-se como família. E pronto, e nós fazíamos tudo junto, e eu lembro-me de estudar, trabalhar, ou seja, estudava durante o dia, trabalhava à noite, e todos os minutos que eu tinha livres era isso, era ir alimentar cães, alimentar gatos, apanhar estes para esterilização, organizar os eventos da associação, fazer o voluntariado, estar presente nas campanhas de recolhas de alimentos, estar em todo o lado ao mesmo tempo. Eu deitava-me às 2 da manhã, levantava-me às 6, assim, sempre. Mas eu gostava, ninguém me obrigou, ninguém me pediu, eu fiz porque sempre quis, foi a vida que eu escolhi. Lá está, eu não posso vitimizar-me, porque foi mesmo aquilo que eu quis fazer, eu não arrependo nada, foi mesmo aquilo que eu quis. E depois comecei a tornar-me família de acolhimento, mas a uma escala muito maior. E aí aos meus 17 anos eu já estava a receber muitos animais em casa, muitos cães, muitos gatos, Como é que tu fazes essa ninhadas gestão? inteiras, ninhadas a biberon, ir na rua encontrar uma ninhada de cachorros, não haver ninguém disponível para os receber e ter uma luta grande com os pais e levá-los para casa, chegar a dormir durante meses na minha própria garagem para os cachorros não fazerem barulho, não acordarem os vizinhos, coisas que lá está, que ninguém me obrigou, mas que também não foram fáceis, porque não havia soluções, simplesmente não havia soluções. A associação não tinha um espaço físico, as outras associações estavam lotadas, que é uma problemática de hoje em dia, desde sempre, infelizmente, e se eu queria ajudar mais, eu tinha que fazê-lo dessa forma, tinha que levá-los para casa. E depois tinha que estar sujeito às condições da família, tinha que estar sujeito às condições do meu próprio trabalho, e lá está, era difícil. Muitas vezes foi difícil, muitas vezes
Eu só queria, não, vou deixar isto tudo e vou fazer uma vida normal, porque isto ninguém aguenta. Eu Mas eles daqui, não nos deixam. se calhar aos 20 anos vou ter um burnout, não pode ser. Mas continuei. Eu já fui fazer acolhimento de mais de 1000 animais. Eu tenho 31 anos. Incrível, ok? incrível. Eu quando vim para a ARA, Incrível. eu já tinha sido família de acolhimento de mais ou menos 700 animais. É muito. Às vezes foi demasiado. Outras vezes, pronto, foi a única solução. Isso não te faz sentir quase anestesiado? De receber tantos animais e estar com tantos animais? Sim, por um lado sim. E às vezes é difícil, quando nós já passámos por isso tudo, às vezes já estamos tão cansados e já estamos tão close mind, já estamos, que às vezes temos que fazer um break, uma pausa e recomeçar um pouco. Às vezes precisamos sair um pouco disto. Às vezes temos que... Por isso foi aí que eu, por exemplo, até aos meus 23, eu vir para a ARA, eu praticamente não viajava, eu não tinha vida de, por exemplo, ir sair a uma festa, raramente eu saía à noite ou alguma coisa do género. E quando eu vim para a ARA, foi quando eu tive a oportunidade de poder não ter que ter um trabalho a full time mais a associação, ou seja, pude dedicar-me à associação como também em termos profissionais. E foi aí que eu disse, eu para poder continuar, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que poder separar um pouco, ter uma vida social também, e poder também, por exemplo, viajar ou ir de férias. Eu preciso mesmo disso para podermos continuar. Porque senão o que é que nos acontece a pessoas como nós que carregamos todo esse peso nas costas? O que acontece é que chega a um ponto em que já não dá mais. E então temos que fazer um balanço. Aí é que está, a tal história, o lado emocional do resgate. Exatamente. Não é? E da manutenção. Depois não é só resgatar, salvar animais. Eu salvava 5.000 animais por dia. Claro. Salvar animais é maravilhoso. O problema depois é que o que vem a seguir. É o trato, é o cuidado, é isto tudo. Uma coisa que custa muito a nós que abrimos as nossas portas de casas para os animais é eu falo por mim próprio, eu chego a ter 25 animais em casa, às vezes mais, ok? Pronto, 25, entre cães e gatos. Sim, entre cães e gatos, sem contar pronto com as cabras, 25, 26, 27, é muito. Para uma pessoa sozinha é muito. Especialmente se tivermos de trabalhar 8 horas e depois, que é o meu caso, só antes desse horário ou depois desse horário, poder dedicar esses 20 e tal animais, é muito. Até porque, desculpa interromper-te, até porque são cães que têm necessidades muito específicas. Há cães que precisam, se calhar são mais independentes, não é? Estão um bocadinho mais afastados, mas há outros que precisam mesmo muito de ti e são muito carentes. E geralmente nós que estamos envolvidos assim em associações e causas, temos essa tendência ainda maior para trazer para casa aqueles que são mais problemáticos e mais difíceis. Os mais magníficos. Isto porquê? Porque são aqueles que nós nos sentimos pior ao deixar na associação, ou no canil, ou onde seja. Queremos fazer o melhor para eles e trazemos para casa. Mas depois o encargo é muito maior. Tanto fisicamente, como psicologicamente, como financeiramente. Financeiramente também é importante, porque também sai muito do nosso bolso, sempre. Exaustivo, porque sai do nosso corpo todos os dias, com as poucas horas de sono que nós temos normalmente em cima, e com o excesso de horas que temos de limpeza, de passeios, de organização, de gestão, de medicação, de introdução de novos animais aos nossos próprios animais que já estão em casa. Existe todo uma manóplia de... Sim, e para quem não te conhece, eu convido mesmo as pessoas que nos estão a ouvir, que vejam a página do João, do Imperfect Pack, porque a particularidade da tua matilha é precisamente cães com deficiência, que era impensável alguém adotar. A maior parte deles têm deficiências, sim, daí o nome da página, Imperfect Pack, porque lá está, tal como nós humanos, não existem animais perfeitos, não existem humanos perfeitos, mas aos meus olhos, eles são perfeitos, são excelentes, eu não mudaria nada neles. E essa é uma das razões pela qual eu costumo dizer que eu não gosto quando as pessoas dizem, o pior comentário que alguém pode fazer a um dos meus animais é, ai, coitadinho, ai, pobrezinho. Não, nada disso. Coitadinho, nenhum coitadinho é de ti. Uma pessoa que conheça os meus cães, ao fim de poucas horas eles vão dizer, bem, este cão que não tem as 2 pernas, ele é completamente louco. Porque vão perceber que eles, ao contrário de nós que estamos sempre a vitimizar-nos, estamos sempre preocupados com a opinião alheia, com isto, eles não têm 2 pernas, eles não têm os 2 olhos, eles avançam. Eles não vivem o passado, eles vão avançar e por exemplo, eu tenho o Feeling, que é o meu cão mais pequenino, que não tem as pernas de trás, ele tem 3 kg e algumas pessoas, coitadinho, mas como é que ele faz uma vida? Como é que ele faz uma vida? Ele é o mais rápido, ele é o que mais coisas estraga em casa, ele é o mais arruaceiro, como se costuma dizer, ele é o que mais conflitos provoca porque ele é cheio de energia, ele é um cão completamente saudável,
que simplesmente não tem as pernas, não tem 2 membros, mas tem uma vida normal. E ele faz uma vida como todos os outros, tem algumas limitações, claro, ele não vai conseguir subir para um sofá, para uma cama, mas o resto ele vai fazer igual a porque todos também os não outros. precisa, de certa forma. Exatamente. Mas é incrível depois, é que tu pegas nesta matilha toda e andas com eles Sim. na praia, Sim. nas férias, tu andas sempre com eles. Porque eu sou da opinião que, a partir do momento em que nós decidimos ter cães, ou, pronto, neste caso, falando especificamente de cães, eu não tenho cães para os ter fechados dentro de casa. Por maior que seja o espaço dos cães, para mim, eles têm e devem sair. Então, em todo o lado que eu posso levar os meus cães, eles vão comigo. Para todo o lado. Praia, campo, para todo o lado. Isso é tão lindo. Tento dar-lhes um Lindo. máximo de liberdade, um máximo de... para poderem ser cães também, lá está, eu costumo dizer, as pessoas dizem, mas não estás a amenizar muito os teus cães, ou deixá-los dormir na cama. Se os meus cães dormem na cama porque querem, eles podem dormir no chão, podem dormir na cama, podem dormir no sofá, é verdade que eu tenho poucas regras para eles em casa. Mas ao mesmo tempo eu também deixo-os que sejam animais, que sejam cães. Eu não me importo que eles se sujem, que eles se encham de lama quando vamos passear, que eles escavem buracos, porque tudo isso faz parte da rotina do animal. E acho que para lhes dar uma qualidade de vida, nós temos que ajustar-nos uns aos outros. Nós, humanos, aos animais. Eles têm que continuar com os seus comportamentos naturais e nós também ajustar, e tem que se ajustar também ao nosso estilo de vida, mas tudo isso é possível. E lá está, ter uma matilha de cães não é muito fácil, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que temos uma matilha de cães equilibrada, e a minha matilha, felizmente, eu tenho uma matilha de cães que eu não digo uma matilha de cães, eles são a minha família, são Tens um pai orgulhoso. bastante mesmo, são a melhor que eu tenho na minha vida, sem dúvida, são família. Então, se eles são família, eles têm que estar incluídos nos meus planos. Por isso, sim. Tão Eles vão lindo. comigo para todo o lado, eles viajam comigo, sim. Mas podendo ser cães, atenção. Podendo fazer aquilo que querem e que necessitam, mas com liberdade e Tu, com... ao trabalhares neste momento aqui na Associação AR, Sim. tu tropeças em milhentos de cães, milhentas situações. Como é que tu te controlas para não levares para casa? É a pior parte. Impor limites também é muito importante, ok? Eu quando digo que tenho 25, 26 animais em casa, é porque eu sei que consigo, dentro desses 25, 26, eu sei que consigo dar-lhes a qualidade de vida que eles precisam. Por exemplo, se eu vou receber um animal que é mais difícil, se calhar nessa altura eu vou ter 15, 16. Não vou para os 25 ou 26, ok? Tenho que ajustar o meu estilo de vida conforme os animais que vou recebendo. Okay? Isso é muito Mas importante. consegues gerir emocionalmente esse lado? Que é, ok, difícil. este cão, com estas Sim. questões, dificilmente vai ser adotado. Eu estou aqui e estou a pensar nesse cão. Esse lado emocional. Sim, eu impus um limite para mim mesmo, em que eu não tenho mais meus do que 7 cães, 2 gatos e as 2 cabras. Esse é o meu limite como animais meus, ok? Ok. Se um dia perco um dos meus animais, então aí posso ponderar adotar outro animal, mas nunca ultrapassando esse número. E então, a partir desse momento, todos os restantes são animais que estão em família de acolhimento temporário. E que eu já estou mentalizado que eles entram na minha casa com o objetivo de eu lhes procurar uma família definitiva. Okay? O que é que acontece? Alguns vai demorar 2 semanas a serem adotados, mas há outros que podem demorar 1 ano a serem adotados. O que acontece? Nós não conseguimos controlar, são coisas que nos estão fora do nosso controle. E claro que esses animais que estão connosco 1 ano, quando eles forem embora, é horrível. É horrível. Essa era a outra pergunta que horrível. tinha aqui para te fazer. É horrível para ele. Como é que tu horrível para nós. entregas depois esse... Bem, entregas com... É dúbio, não é? Porque há um lado em ti que está Eu muito tenho contente, agora, não eu posso é? dar um exemplo direto agora. Eu Uhum. tenho um cão aqui comigo em casa, que é o Nómada. Ok. Eu neste momento estou com adultos, 3 cães adultos em família de acolhimento. Eu menciono mais os adultos porque para mim cachorros é mais fácil de os entregar para mim. Eles têm uma conexão boa com todas as pessoas. Certo. Eles facilmente, tanto gostam de mim como gostam da pessoa que chega para os conhecer. É mais fácil, tenho que confessar que é mais fácil. Mesmo querendo a biberão e tudo mais, é mais fácil para mim. Um cão adulto que chega à minha casa assustado, ou que cria depois ali uma conexão, uma ligação, é heartbreaking. Por exemplo, eu neste momento eu tenho este cão Nómada, foi numa viagem que eu fiz com os amigos e com os meus cães também, que fui com 7 cães e voltei com 9 cães e um gato. Eu acompanhei essa tua viagem. Pronto, eu encontrei-o completamente, era um cão pronto, que não teve contacto com pessoas,
mas que, infelizmente, quando era bebê, alguém lhe conseguiu colocar uma coleira e depois nunca mais lhe tocaram e a coleira ficou totalmente Sim. dentro da pele. Entrou E quando dentro eu o da carne. encontrei, ele estava todo insuflado, todo Imagina o sofrimento deste animal sofrimento dia horrível, para dia, e depois foi dia muito para difícil dia. conseguir capturá-lo. Nós tivemos 3 dias a tentar sem conseguir, só no último dia antes de voltarmos conseguimos capturá-lo. E esse cão no início exigiu muito trabalho, confiança, tempo, dedicação, para ganhar ali um pouco de conexão. Esse cão agora está extremamente ligado a mim, está comigo há 8 meses. Ele agora entrou em processo de adoção, vai ser adotado por um casal que eu gosto bastante e estou muito feliz que ele vai ser feliz, mas quando ele for embora, são 8 meses que ele está aqui comigo de um trabalho intenso, de uma conexão incrível, porque eu adoro como se ele fosse meu desde sempre, ele adora-me como se eu fosse... Eu sou a única pessoa que ele conheceu na vida com quem ele lidou, ele confia plenamente em mim, ele adora a minha matilha e agora de repente tudo vai mudar outra vez na vida dele. Sim, mas Ele vai vai ser para uma uma cena casa progressiva nova, também, de certa forma, sim, mas ainda assim vai se afastar. é diferente. Ou seja, não vai ser a minha matilha mais, não vou ser eu mais lá. E é a parte agridoce. Sim. É a parte importante que tem que ser feita, porque se assim for, se não for assim, ok, eu posso adotar um nómada, mas depois eu não posso ajudar mais no lugar dele. E por muitos nómadas que já passaram e que eu deixei seguirem para as novas famílias, é que agora a seguir posso ajudar o próximo e o próximo e o próximo. E o problema do próximo tem a ver com os abandonos. Sim. Também. E o abandono é um problema grande da nossa sociedade. Na tua maneira, na tua experiência de vida, tu achas que é uma falta de empatia, uma falta de educação, falta de responsabilidade? Que Tudo. valores são estes que o Tudo. ser humano não tem quando encontramos animais abandonados? Eu diria que está tudo interligado. A falta de informação, a falta de sensibilização, a falta de ética. Nós necessitamos de incluir mesmo o bem-estar animal no currículo escolar. É mais que obrigatório, já devia acontecer há muitos anos. Quer dizer, todas as escolas... Todas as escolas deveriam deviam ter incluídas o bem-estar animal. Ética e bem-estar animal. Numa disciplina tem que estar inserido. É necessário. Atualmente são quase sempre as associações, mais uma vez, privadas, não governamentais, que fazem esse trabalho de ir às escolas, mas não, tem que estar mesmo inserido. É uma das lutas que eu não quero morrer sem ver concluídas, é o bem-estar animal incluído em todas as escolas no currículo escolar. É a falta de apoios, infelizmente, porque lá está, se temos muitas pessoas a viver em condições precárias e sem condições de vida, obviamente também vamos ter animais, claro, e a falta de apoios e condições ainda existe. É a falta de consciência e as mentalidades retrógradas também. Eu digo isto especialmente em relação à esterilização. Ainda temos muitas vezes associações a oferecer esterilização e a família, ao preferir que os animais nasçam no mesmo e depois deixá-los em contentores de lixo, como uma prática extremamente comum, aí que nós estamos constantemente a criar bebés a biberon o ano inteiro, encontrados nas ilhas ecológicas, nos contentores, nas bermas da estrada. As pessoas conseguem. As pessoas continuam a lixo. fazê-lo e parece que cada vez mais não para. Okay? Estamos em 2026, em que já devia haver um pouco mais de humanidade e civismo. Não para. Ou seja, eu diria que é um pouco de tudo. A falta de empatia, a falta de informação, de recursos. Que mensagem é que tu gostarias de deixar a quem está neste momento a pensar adquirir um animal? Pronto, eu acho que adquirir um animal é sem dúvida acrescentar um novo membro à família e acarreta muitas responsabilidades. Primeiro que tudo, não pensar só no presente. Eu acredito que quando nós adotamos um animal é porque estamos naquela altura que achamos que podemos ter um animal, mas a minha primeira questão é: vemos daqui a 5 ou 6, eu sei que a vida é imprevisível e que muda e que não conseguimos controlar tudo, mas temos uma estabilidade, uma capacidade para poder dar 10, 15 anos de vida a um animal, vamos poder ter suporte caso o animal adoeça, vou poder pagar um veterinário, caso o meu animal necessite uma cirurgia, vou poder financiar essa cirurgia, eu vou de férias, eu tenho mesmo assegurado com quem é que vai ficar com o animal, se tenho um pet sitting, se alguém vai vir à minha casa cuidar, se eu posso levar o animal, que hoje em dia cada vez é mais fácil podermos deslocar-nos com os nossos animais e somos cada vez mais pet friendly. Ou seja, tempo é extremamente necessário também. Muito mais importante do que espaço, porque as pessoas têm muito ainda o dilema, não posso adotar um cão porque eu vivo não tenho espaço. Isso é um mito urbano. Porque lá está, eu prefiro muito mais que entregar um cão meu que esteja familiarmente a uma família que viva num apartamento, mas que o animal esteja em contacto direto com a família, passeios regulares, estimulação,
e tudo mais, do que entregar um cão que vai viver para uma casa com um jardim de 2 hectares, mas que nunca sai dali. E o cão vai, ao fim de uma semana, já perdeu o interesse todo e vai ficar ali no Permite-me, ponto. até para deixar aqui, é que o cão quer as pessoas, quer Uhum. viver as pessoas, e depois ao outro lado, quer cheirar um mundo novo. Um Estímulos. quintal já não tem É como tem um nós. cheiro novo, Eu costumo, não é? as pessoas não gostam quando eu quando faço esta Sim. comparação muitas vezes, mas eu pergunto mesmo. Tu tens 2 opções na tua vida. Ou vives numa mansão, mas não sais de lá, E vais vives viver para 200 sempre anos. nessa mansão, os teus 70 anos de vida, ou tu preferes viver num apartamento, um T2, ou um T1, ou o que seja, mas todos os dias tens a possibilidade de sair e ir a sítios diferentes. Mas podes acho que a morrer a resposta- qualquer momento eu acho que a atropelado ou uma resposta coisa do género, é- não é? É fácil. Yeah. Eu, pelo menos, para mim é fácil. E então lá está, eu acho que é muito importante Mas isto é vários polémico. fatores. É Eu muito tenho polémico. pessoas familiares, inclusive próximos, que têm animais, nomeadamente gatos, fechados em casa, sem abrir-lhes uma janelinha nem nada, e gatos que adorariam passar cá fora algum tempo, porque têm medo de que eles sejam atropelados. É muito polémico e vai ser sempre muito Pronto, polémico. em cada tudo. casa saberá a sua sim. e pronto. Mas estavas a falar um bocadinho também do Estado. Também sinto que falta muito apoio do Estado, Sem dúvida. associações, Sem as dúvida. pessoas que estão no terreno, porque não, a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do trabalho, Não. o que isto não. envolve, e do dinheiro que a gente tem que colocar, não é? Exatamente. Diariamente para este tipo de coisas. O que acontece. Eu acho que só a redução do IVA, acho que já era muito Eu ia importante. mencionar, por exemplo, uma coisa que para mim não faz qualquer sentido. Eu não consigo perceber como é que nós, as associações, não falo de particulares, falo de associações Certo, de certo. proteção animal, como é que essas associações resgatam os animais que pertencem ao Estado, ou seja, animais da via pública, animais de rua, pagamos o veterinário e ainda pagamos 23% ao Estado por estar a ajudar os próprios animais do Estado. Ou seja, nós estamos a pagar para fazer um trabalho e isto é desgastante, isto é revoltante. É uma revolta muito grande que eu tenho. Muito ingrato, é muito ingrato. Como é que eu vou agora, além de, por exemplo, eu resgato agora um cão que encontrei ali na rua, vai precisar de uma cirurgia, 800 euros, ainda vou pagar 23% de IVA ao Estado porque estou a ajudar um animal que devia ter sido a própria autarquia a resgatar, a financiar a cirurgia e a encarregar-se deste animal. O que é que devia estar implantado nos próximos... Assim, o que é que tu gostarias de ver implantado nos próximos anos em matéria Três de coisas. proteção animal? Três coisas. Primeira de todas, esterilização massiva. Esterilização, Essa para mim- esterilização. Podia ser, mas não, esterilização em primeiro lugar. E lá está, mais uma vez, gatos e cães. Ok? Projeto de sede em gatos e cães. Que isso implica retirar do seu espaço, esterilizar e voltar a colocar. Isto, esterilização no geral, ou seja, aceitar o projeto de sede também para cães, campanhas de esterilização para famílias que não tenham capacidades de financiar o valor total de uma esterilização e que possam então esterilizar, mais fundos atribuídos às associações e aos particulares e aos cuidadores para poderem esterilizar, através de cheques veterinários, o que seja, mas esterilizar. O máximo. Segundo, a situação dos IVAs. Ok. Era baixar, não era? Sim. Até há 2 anos atrás, além do IVA a 23% do veterinário, pagávamos também o IVA da alimentação, que felizmente agora há 2 anos que não se paga, mas que ainda é incerto se vamos voltar a pagar ou não. E a terceira que mencionei anteriormente, o bem-estar animal introduzido no currículo escolar, sem dúvida. Podia falar muito mais outras coisas. Entre elas, uma que também é bastante importante, já está na altura das associações terem um pouco mais apoio governamental no que toca ao licenciamento dos espaços. Quase nenhuma associação consegue legalizar o seu próprio espaço. Como é que é possível É isto? incrível, ok? Fazem um trabalho incrível. Lá está. Isso deve ser quê? Incompetência? Tem tudo a ver, está muito conectado com o PDM, com os terrenos, etc. Eu percebo, mas a questão é, isto é uma causa social, não é nada, nem sequer com fins lucrativos, ou seja, são associações sem fins lucrativos, é uma causa social, é um flagelo em Portugal, a causa animal. Uma associação não deve ser construída num terreno urbano no meio da cidade, mas depois também não há terrenos disponíveis para se construir uma associação. E claro, depois as pessoas avançam e avançam com as associações em terrenos onde não podem, mas se não for assim, nada consegue ser feito. Então, um apoio sem dúvida para as associações poderem ter liberdade de construção e de licenciamento, mais acompanhamento, mais fundos
porque não são suficientes, tão longe Porque de as ser suficientes. associações, é assim, Sim. elas também dependem muito é dos voluntários, não é? E da boa vontade. A Lá maior está. parte das associações Se não fossem ainda vivem voluntários, com um excesso de animais e sem pessoas para poder, porque também não conseguem, por mais que tentem, por mais que tentem fazer melhor, é impossível, porque as próprias pessoas têm que trabalhar, a maior parte delas full time, e a seguir, sim, encarregar-se dos animais da associação, que é uma carga imensa, imensa, e que as pessoas das associações vivem anos e anos e anos e anos e anos sem nunca serem nem recompensadas, nem ajudadas, nada, nada. É frustrante. Por isso é que a maior parte das pessoas, muitas pessoas acabam por desistir ou acabam extremamente mal física e psicologicamente porque não há. sim, tem que haver problemas graves depois de saúde, porque Claro, as pessoas claro. rebentam, porque não conseguem virar costas Claro, a quem lhes é tão fiel e tão exatamente, leais exatamente, quanto os animais. Não conseguem exatamente. mesmo virar costas. Claro, Cada caminho que a gente, ou cada passo que a gente dê, há mais uma situação complexa e muito exatamente. difícil de se tratar. Uhum. E sem recursos não dá. Portanto, Não, de há maneira aqui, nenhuma. é mesmo importante que haja um apelo forte para que o Estado, as câmaras, as juntas de freguesia, os Uhum. municípios, não é, se juntem com Exatamente, estas associações, epá, e juntos a gente exatamente. consiga realmente fazer aqui alguma diferença. Sem dúvida, sem Olha, dúvida. João, vamos aqui para a reta final, Uhum. que não vai ser bem assim final, porque vou aqui provocar aqui um desafio, perguntas rápidas. perguntas Pode ser? rápidas, Podemos pode sim. brincar aqui um bocadinho? Bora lá. Então vá, um animal que tu nunca esqueceste. Esta menina foi a primeira cadelinha invisual que cruzou a minha vida e que teve. Vou tentar resumir. Ui, espera lá, o João neste momento, para quem nos está só a ouvir, o João neste momento está a mostrar o seu braço que está tatuado Sim, a imagem sim. da cadelinha. Foi uma cadelinha que, pronto, passou pelas mãos de pessoas com muitos problemas de álcool, drogas, foi abusada, foi encontrada com tumores venéreos, com leishmaniose descontrolada, altamente anémica, com glaucomas, com tumor no baço, com muitos, muitos problemas de saúde. Passou por quimioterapias, passou por várias cirurgias e nunca, nunca desistiu. E Uau. nós achámos, na altura, inclusive disseram-nos que ela ia ter um período de vida bastante curto. E nós continuámos e batalhámos e foi uma cadelinha sempre com uma vontade de viver incrível, incrível, incrível. E resumindo a história dela, os 6, 7 meses que supostamente ela ia viver tornaram-se em 5 anos de muitas histórias, muitas aventuras, de uma cadelinha que perdeu os 2 olhos, metade da orelha, perdeu o baço, passou por tudo e mais alguma coisa e continua a viver com uma capacidade incrível, uma alegria contagiante, uma personalidade extremamente forte que conquistou muitas pessoas, que uniu muitas outras pessoas e que criou uma história muito bonita e que me influenciou muito, muito a olhar mais para este tipo de animais. Tentei ser rápido, mas eu falo muito. Não. E o resgate mais desafiante? Ainda por cima, num catálogo São tão tantos. grande quanto este que o João tem. São tantos, tantos. Assim, algum que. E se for ilegal, posso contar? Claro, esses são melhores, são os melhores. São muitos, há muitos que nunca vou esquecer. Mas houve um, já passaram muitos anos, ninguém vai saber. E não vou mencionar o local, mas houve uma cadelinha que foi deixada num barco, num navio, com mais de 5 metros de altitude, em que foi deixada mais de 2 anos enquanto o tutor foi preso. E ela viveu ali, sem nunca ter saído daquele espaço minúsculo com fezes desta altura, só com uma pessoa a ir alimentar 1 ou 2 vezes por semana com baldes de água e comida. E nós fomos no meio da madrugada, vestidos, entramos, subimos Claro. uma escada assustadora, porque sim, 6 metros de altura É muito. ainda é bastante. E nós não a conhecíamos e fomos tentar com um laço conseguir puxá-la para. Pronto, esse foi um resgate que eu nunca vou esquecer. Desculpa, mãe, nunca te contei. Coisas que eu fiz na adolescência, mas houve muitos, muitos resgates que marcaram, muitos mesmo, desde animais que estavam a viver em condições deploráveis. Um dos resgates que mais marcou foi de uma das minhas próprias filhas, a Chloe. Foi num sítio onde viviam 47 cães numa suinicultura, sem acesso à luz, sem nada, os cães super traumatizados, sem contacto humano, viveram ali anos a procriarem, a viverem sem as mínimas condições, e depois eu acabei por adotar uma delas porque esteve na clínica onde eu trabalhava na altura há muito tempo, apavorada, com medo da própria sombra, e depois eu fui família do acolhimento dela há 1 ano. Também está tatuada Sim, no braço. está. Também está tatuada. Esteve comigo 1 ano em família de acolhimento e depois eu percebi que ela já me tinha adotado desde o início
e já está comigo há 8 anos, tem 13 anos. Mas muitos, eu poderia estar o dia todo a falar de resgates, o dia inteiro. É a parte que eu mais Pois. gosto, na verdade. Não te entendo. Já houve uns muito bonitos, outros muito tristes. E aqui não é isso, para quem não percebe, agora é que tu passares de um animal que está com uma vida sofrida, horrível, e de repente tu retirares aquele animal e proporcionares Nós uma já boa fomos buscar vida. cães a viverem em gaiolas e já A fomos vida buscar inteira, né? animais que não tinham, que estavam todos em carne viva. Nós já fomos buscar animais, bom, todo tipo. Esperemos mesmo. que cada vez haja menos coisas dessas. Sim. O momento mais Sim, feliz sim. que tenhas vivido aqui na associação, aqui na área. Ai, tantos. Assim, mas assim que te incentivares o teu aniversário de há 10 dias atrás. Já vivi Porque é muito bonito, porque é uma comunidade que se passa Sim. aqui, nesta associação é lindo. Eu estive aqui mesmo o privilégio de conhecer este espaço e é uma comunidade perfeita para mim, tornou-se perfeito este espaço. Nós, olha, um momento que eu não vou esquecer, nós tivemos muitos problemas com vizinhos e queixas em tribunal e ganhámos o caso. Após a própria jurista ter vindo visitar o espaço e tudo mais. Foi uma felicidade porque foi um peso que nos saiu de cima e porque nós não desistimos e batalhamos até à última e fizemos tudo aquilo que nos foi possível, todos unidos, equipa, voluntários, pessoas de fora. Houve uma grande união e para mim foi sem dúvida o momento mais bonito. Tirando os momentos em que adotei alguns dos animais que adotei no ar, que Pois, são claro. os momentos mais importantes e mais bonitos de todos. Esse posso enumerar como um dos momentos de vitória para nós, de glória, de termos conseguido e de termos ganho. Fiquei muito contente, Eu imagino. não por ter ganho, não por termos ganho o caso, mas por Ter sido justo. pela união em si, por todas Pois, as pessoas se terem juntado, os voluntários, tudo, as testemunhas, tudo o que fizemos para conseguir, foi para mim sem dúvida dos momentos mais bonitos, mas nunca vou esquecer. sem O que dúvida. ainda sonhas alcançar na proteção animal? Uf, difícil esta. O que eu mais gostaria mesmo de alcançar é voltarmos um pouquinho atrás, onde vimos aqueles três coisas mais importantes. Uhum. O que eu mais gostava era de chegar um dia em que eu possa viver, em que os animais tenham um estatuto muito mais importante que o que têm agora, em que sejamos um país mais pet friendly, em que as pessoas tenham mais ética, mais compaixão. É isso que eu mais gostaria. Não é nada, ou seja, não tenho nada em termos pessoais para atingir. Eu já estou bastante realizado com a ARA, bastante mesmo, é o meu sonho. Mas o que eu acho que sinto que faz falta é mesmo animal welfare. É a causa em si. Eu sonho com um dia em que não seja necessário o nosso trabalho, em que não seja necessário todos nós passarmos por isto, em que eu não vá a conduzir com medo de encontrar um cão esquelético no meio da estrada, uma ninhada de bebés no lixo quando vou pôr o lixo no contentor. É só isso que nós queríamos. É isso, basicamente. Era ver os canis municipais e as associações vazias ou praticamente vazias. Era isso que eu sonhava, mas está muito longe de acontecer. Não sei se algum dia vou poder Estamos viver melhores, essa... já consideramos melhores. o cão e o gato como animais sencientes, coisa que não acontecia. Faltam os outros animais. Faltam os outros animais, sem dúvida, mas já andámos aqui com os passos. Não, estamos a caminhar. Agora, esta frente. nova lei de tirar correntes aos animais e o ser proibido, o que é que está a fazer? Está a fazer com que as pessoas construam casinhas de 1 metro em cimento e que os depositem lá. E pronto, e há aqui coisas que temos que também chamar a atenção e temos que ter essa voz, não é? Não consigo perceber como é que ainda vivemos na idade da pedra em que achamos que ter um animal condicionado a 1 metro quadrado, seja de uma vedação, seja de uma corrente, nos passa na cabeça. Como é que eu pergunto-me como é que as pessoas que têm nos seus jardins um cão acorrentado com 1 metro de corrente ou fechado num canil minúsculo, como é que essas pessoas vivem os seus dia-a-dias sem um peso na consciência? Porque para mim isso já vai lá muito atrás, é algo que eu já não consigo aceitar. Não tem empatia, não há empatia, não existe. Isso para mim diz-me algo também sobre a própria pessoa. Como é evidente. E lamento, mas não consigo. O que nunca pode faltar no teu carro? Pelos de cão, areia, comida e água, para tudo aquilo que se encontra pelo caminho, não é? Sempre comida, sempre patés ou ração, sempre água, sempre trelas, sempre peitorais, coleiras e mantas. Há sempre isso no meu carro. Ok. Sempre. Quem salva quem? Nós salvamos os animais ou são eles que nos salvam a nós? Ambos. É mútuo. É, não é? É.
É mútuo. E às vezes, quanto maior é o desafio mútuo. e a gente pensa que não vai conseguir, Exatamente. algo em nós É mútuo. precisava de. Eles salvam-nos quando nós precisamos de ser salvos e nós salvamos-nos quando eles precisam de ser salvos. E essa é a parte bonita. Mais uma vez, é a união, é a conexão que se cria. E lá está, uma conexão. Às vezes não se cria em 2 dias ou 3 dias. E essa é outra mensagem: quando uma pessoa adota um animal, não deve esperar tudo desse animal em 2 dias que o levou para casa. Aliás, dificilmente nos primeiros dias corre bem. Como Aliás, nós até pode próprios. correr bem. Sim, pode. Só, tu estás a Pode falar correr bem um ao tema fim de muito 5 interessante. minutos. A questão às vezes é tipo, depois a primeira semana, a segunda semana, aquele início de Exatamente. adaptação, as pessoas estão, ei pá, socorro, afinal eu não estou O preparada que é para que isto. acontece? Eles são Existem. indivíduos. Yeah. Eles têm personalidade, têm um caráter, têm fisionomia, eles são indivíduos. E nós não podemos exigir deles aquilo que também nós próprios não podemos exigir de nós. Nós também temos um caráter e personalidade e temos partes boas e partes más e temos um feitio e temos formas de fazer as coisas dos animais igual. Ou seja, nós não podemos exigir que o animal seja tudo aquilo que nós esperamos. Nós devemos sim compreender esse animal e criar essa conexão. É como aos filhos. Essa conexão não é? pode ser criada num dia, pode ser criada em 1 mês, ou 2, ou 3, ou o que seja. Mas essa conexão, havendo abertura da pessoa, vai existir. Ela vai acontecer. Por isso é que a mim, pronto, eu costumo dizer, eu tenho muitos animais, eu tenho os meus 7 cães, eu nunca tive 2 cães iguais. Nunca vou ter 2 cães que são iguais, tal como as pessoas. Os meus amigos são todos diferentes, nós somos todos diferentes, os animais são todos diferentes. Então, acho que o mínimo que nós podemos fazer quando adotamos um animal é ajustar-nos também a esse próprio animal e esperar o melhor, porque o melhor vai chegar. E é isso. João, mesmo para terminar, mesmo, a última pergunta, João. Quando um dia olhares para trás e para todo o trabalho que fizestes pelos animais, o que é que gostarias que eles pudessem dizer sobre ti? Eu gostaria que eles fossem sinceros e que eles dissessem exatamente, que são sempre, os animais são sempre sinceros. Eu acho que eles diriam que estão felizes com a vida que lhes dou, sem dúvida. Acho que diriam que temos uma conexão mútua. Acho que diriam às vezes para eu acalmar um bocadinho o ritmo, para abrandar, ou para não overthinking, não pensar em demasia. Mas acho que iriam estar agradecidos como eu estou agradecido por ter cada um deles, sem dúvida. Por isso, lá está, somos uma família, por isso acho que é isso. Acho que eles iriam escolher-me da mesma maneira que eu os escolheria sempre. Por isso, cada um deles, qualquer um deles, Tão bom. sem dúvida. Não há nenhum animal que tenha passado pela minha casa que eu acho que todos os animais que eu adotei foram todos diferentes. Todos foram conexões diferentes e todos eles tiveram uma importância incrível e um lugar. Sim, mas Sim. e se eles falassem, qual era a palavra que eles te diziam? Eu acho que eles iriam refletir o mesmo. Ok. Acho que eles iriam dizer a mesma coisa, espero. Olha, muito obrigada. Foi um Obrigado. gosto imenso Obrigado. estar aqui à conversa contigo. Igualmente. Eu acho que Um também era a gosto palavra que eles iriam dizer, que era obrigado. Obrigada, João. Obrigado também. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma conversa verdadeiramente inspiradora. Hoje falámos de abandono, de sofrimento e de perda, mas acima de tudo, falámos de amor. Daquele amor que não pede nada em troca. Do amor que resgata, que cuida e que espera e que nunca, mas nunca desiste. Obrigada, João, por nos lembrares que a verdadeira grandeza não se mede pelo que fazemos, por quem nos pode retribuir, mas pela forma como cuidamos e de quem depende inteiramente de nós. Que esta conversa nos inspire a olhar para os animais de outra forma. Não como seres inferiores nem como propriedade, mas como vidas que sentem, sofrem, têm medo, alegria e uma enorme capacidade de amar. Se este episódio vos tocou, partilhem-no, porque cada pessoa que muda a sua forma de olhar para um animal pode mudar para sempre a vida desse animal. Entretanto, em relação a nós, encontro marcado para o próximo dia 26. Todos os meses, nos dias 26, lanço um novo episódio. Até lá, vou partilhando no Instagram e no YouTube pequenas histórias com os nossos animais. Conto contigo. Tudo isto porque a vida animal humana e não humana importa. Até dia 26.